Olá, caros alunos, tudo bem com todos vocês? Aqui é o professor Oswaldo, passando aqui para trabalhar uma atividade da modalidade EJA, no qual trabalha um conteúdozinho bem simples, MMC e MDC. Então, a modalidade é a quinta etapa. Então, vamos trabalhar a correção de uma atividade, no qual nós trabalhamos com a sétima quinzena, e foram apenas 5 questões bem simples. Então vamos trabalhar as correções, fazendo alguns comentários possíveis, para que facilite ainda mais o entendimento por parte de vocês. Então a primeira questão é uma questão bem interessante, no qual nós vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: Joana foi ao médico e agora tem de tomar um antibiótico de 12 em 12 horas e um analgésico de 8 em 8 horas. Tomou os 2 comprimidos às 16 horas. A que horas voltará a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo? Então, gente, nós temos um problema no qual envolve o menor múltiplo comum dessas duas situações. Então, nós vamos calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 8 e de 12, que são o intervalo de tempo para os dois remédios. E aí nós temos que calcular o MMC de 8 e 12. Então vamos calcular os múltiplos de 8. Então os múltiplos de 8 são 0, aí eu tenho 8, aí nós temos 16, pulando eu tenho 24, pulando novamente eu tenho 32, 40, 42 e assim sucessivamente. Então os múltiplos de 8 são aqueles números que vão aumentar de 8 em 8. Por exemplo, 0 com mais 8, 8, com mais 8, 16, com mais 8, 24, com mais 8, 32, com mais 8, 40, com mais 8. Aí nós temos 48. Teve um errozinho, vamos corrigir. 48. E assim sucessivamente. Então os múltiplos de 12, da mesma forma. Então nós temos aí, ó, são os múltiplos de 12 são 0, aí eu tenho 12, aí com mais 12, 24, com mais 12, 36, com mais 12, 48, e assim sucessivamente. Por que eu parei? Porque eu já encontrei o menor múltiplo comum, tanto em 8 quanto em 12. Esse número aqui é o 24. Ah, professor, mas eu estou vendo 48 aqui e 48 aqui também. Só que ele não serve, porque eu estou querendo o menor múltiplo comum sem ser o zero. Então, o menor múltiplo comum é o 24. Então, o MMC de 8 e 12 é 24. Isto é, a cada 24 horas. Então, ela deve tomar os 2 remédios junto a cada 24 horas. Como Joana tomou o remédio às 16 horas, então ela vai tomar os 2 remédios junto às 16 horas do dia seguinte. Então, isto é, às 4 horas do próximo dia. Se ela tomou hoje, por exemplo, hoje segunda-feira, ela tomou esse remédio hoje, então após o dia seguinte ela vai tomar nesse mesmo horário, às 16 horas, que seria 4 da tarde. Tá ok? É uma questão bem simples, tranquilo de responder. Próxima questão, uma questão também bem bacana, diz o seguinte: os planetas Júpiter e Saturno, aliás, os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol em aproximadamente 12 e 30 anos terrestres, ou seja, Júpiter em 12 e Saturno em 30 anos terrestres, respectivamente, um após o outro. Aí ele diz o seguinte, na letra A: depois de quantos anos terrestres eles voltarão a ficar nestas posições? Então nós vamos ver que eles ficam nessa posição de 12, um de 12 em 12 anos e o outro de 30 em 30 anos. Ou seja, Júpiter de 12 em 12 e Saturno de 30 em 30. Então, qual será o período em que eles vão ficar na mesma posição? Em que ano isso vai ocorrer? Então, nós temos que calcular o MMC, o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, de 12 e de 30. Então, basta tirarmos o MMC de 12 e 30 anos terrestres.
Então, fazendo o mesmo processo que foi feito na primeira questão, temos aí os múltiplos de 12. Então, os múltiplos de 12 são quem? São 0, 12, 24, 36, 48, 60, infinito. 72, aí tem o próximo. Por que eu não estou colocando todos? Porque são infinitos. Os múltiplos de 30, vou calcular agora os múltiplos de 30. Situação agora, os múltiplos de 30 são quem? São 0, aí 30, aí mais com mais 30, 60, com mais 30, 90, com mais 30, 120 e assim sucessivamente. Então observa que eu não tenho ainda nenhum múltiplo aqui, não é isso? Eu não tenho nenhum múltiplo ainda que seja comum nos dois. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que continuar fazendo a multiplicação, não é isso? Ou seja, eu vou ter que continuar fazendo os múltiplos deles. Só que eu vou observar que eu já tenho um número aqui, ó, comum. 60 e aqui 60, não é isso? Então, no caso aqui, eu tenho que os múltiplos de 120, aliás, os múltiplos de 12 e 30 é 60, não é 120, vamos corrigir aqui, 60. Então, corrigindo, nós temos 60. Por que eu encontrei 60? Porque eu fiz os múltiplos de 12 e fiz os múltiplos de 30. Então, quando eu faço isso, eu vou encontrar esse valor aqui, vou até colocar em negrito, e esse outro valor também em negrito, porque eles são comuns, eles aparecem nos dois ao mesmo tempo. Então, o MMC de 12 e 30 nada mais é do que 60. Então, os dois voltarão a ficarem juntos após 60 anos, e não 120, fazendo correção. Então, a letra A ele pergunta, depois de quantos anos terrestres eles voltarão a ficar nestas posições? Os dois voltarão a ficarem juntos, ou seja, nas mesmas posições após 60 anos. Aí ele pergunta na letra B, quantas voltas cada um deve dar para que isso ocorra? Então, nós vamos dividir o valor de 60 por 12 e o valor de 60 por 30. Então, nós vamos dividir, ó. Basta dividir, tira 120, foi um erro. Basta dividir 60 por 12 e 60 por 30. Então, nós vamos calcular essa divisão. Então, ele pergunta quantas voltas cada um deve dar para que isso ocorra. Então, Júpiter tem 12 voltas. Então, vou pegar o 60 e dividir por 12. Então, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 5 voltas. E o Saturno, também vou fazer a mesma coisa. 60 e vou dividir por 30. 60 dividido por 30 é igual a 2. 2 o quê? 2 voltas. Então, o Júpiter vai dar 5 voltas e o Saturno vai dar apenas 2 voltas. Esse é o período de tempo, aliás, esse é o número de voltas que cada um terão que dar, de acordo com a pergunta da letra B. Próxima questão diz o seguinte agora. Vovó foi viajar com a turma da melhor idade do bairro. O número de pessoas está entre 60 e 100, certo? O número de pessoas está entre 60 e 100. Quantos havia na viagem, se podemos contar as pessoas de 8 em 8 ou de 10 em 10. Então, a gente quer saber quantas pessoas tinha, se podemos contar de 8 em 8 ou de 10 em 10. Então, o que é que me remete a uma situação dessa? Remete que eu tenho que calcular o MMC, o menor múltiplo comum de 8 e de 10. Então, para resolver essa questão, vou aplicar a resolução. Para saber o número de pessoas, basta tirarmos o MMC de 8 e 10. Os múltiplos de 8, nós vimos há poucos minutos. Nós temos 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim sucessivamente. Está aumentando de 8 em 8.
Os múltiplos de 10 também da mesma forma, está aumentando de 10 em 10. Vamos colocar o zero, que o zero faz parte de todos. É zero, colocando aqui o zero, nós temos 0, 10, aí 20, 30, 40, 50, 60. Então está aumentando de 10 em 10. Eu vou parar porque eu já encontrei o que tem num, tem no outro, que é comum tanto nos múltiplos de 8 quanto nos múltiplos de 10. Então observa que eu vou destacar quem é esse valor. Esse valor nada mais é um 40. Vou colocar em negrito só para a gente ficar visualizando melhor. Então colocando em negrito, nós temos aí que os múltiplos de 8 e 10 são igual a 40. E o MMC de 8 e 10 é 40. Logo, o número de pessoas que existiam na viagem eram de 40 pessoas, porque eu posso contar de 10 em 10 ou de 8 em 8. Então, são 40, aliás, são 40 pessoas ao todo. A questão de número 4. Questão de número 4 fala o seguinte. O João tem uma folha de cartolina retangular com 36 centímetros de comprimento e 24 centímetros de largura. Pretende dividir a folha em quadrados com o maior lado possível, sem desperdiçar cartolina. Qual deve ser a medida em centímetros do lado do quadrado? Então, o que é que eu vou fazer? Como ele diz, o maior possível, gente, ó, vamos só observar, quando ele fala nessa palavra aqui, ó, o maior possível, eu já tenho uma noção de que? Eu já tenho uma noção de MDC, máximo divisor comum. Então, vamos calcular o MDC, que é o máximo divisor comum de quem? De 36 e de 24. Então, 36 e 24. Pois a questão fala do maior lado possível. Então, é o maior valor possível. Então, um MDC de 36 e 24. No MDC, usamos só fatores comuns de menor expoente, quando fazemos a decomposição em fatores primos. Então, vamos fazer a decomposição. Vamos decompor o 36 e o 24. 36 e o 24 eu fiz separadamente. Ó. 36 dá para 2, que dá 18. Dá para 2, que dá 9. 9 não dá para 2, mas dá para 3, que dá 3. 3 dá para 3, que dá 1. Aí eu peguei o 24. O 24 dá para 2, que vai dar 12. 12 dá para 2, que vai dar 6. 6 dá para 2, que vai dar 3. E 3 é primo, só dá para 3, que dá 1. Agora eu vou escrever o 36 e o 24 usando a decomposição em fatores primos. Ó. O 36 ele é 2 elevado a 2. Ó. Ele é 2 elevado a 2. Porque aparece 2 aqui, ó. Duas vezes. 1, 2. 2 elevado a 2 vezes. O 3, quantas vezes aparece? Também aparece duas vezes. Então, vezes 3 elevado a 2. Já o 24, vou escrever ele como? Vou escrever o 24 como sendo 2 elevado a quanto? A 3. Ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 elevado a 3. Base e o que está em cima é chamado de expoente. E o 3 apenas 1. Então, eu vou multiplicar por 3. Então, ficaria 2 elevado a 3 vezes o 3. Os fatores comuns de menor expoente são quem? Ó? De menor expoente. Ó. Eu tenho 2 elevado a 2 e aqui eu tenho 2 elevado a 3. Quem é o menor expoente? É o 2 ou é o 3? Então é o 2. Então eu vou pegar 2 elevado a 2. Aqui eu tenho 2 elevado a 3 e aqui apenas 3 elevado a 2 e aqui apenas 3 elevado a 1. Não tem nenhum número aqui, então entende-se que é 1. Ó. Quando não tem número, nós vamos entender que é 1. Então, vou pegar apenas o 3 elevado a 1, porque 1 é menor que 2. Então, vai ficar o MDC, 36 e 24, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3. Ou seja, 2 elevado a 2 vezes 3. Certo? Então, vamos colocar aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 é igual a 2 vezes 2. Porque 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Vezes 3, 12. Certo? Logo, nós encontramos o maior pedaço possível, é 12, porque eu tirei o MDC. Logo, o MDC de 12, aliás, de 36 e de 24 é 12. Então, o maior lado do quadrado deverá ser igual a 12 centímetros, pois trata-se
do MDC de 24 e 36, ou de 36 e 24. Então, questão bem interessante também, só um pouquinho de trabalho de interpretação da questão. E vamos para a nossa última questão. João, Antônio e Maria viajam regularmente para Porto Alegre. João viaja de 6 em 6 dias, Antônio de 12 em 12 dias e Maria de 15 em 15 dias. Hoje eles viajaram juntos. A próxima vez em que viajarão juntos será daqui a letra A, 15 dias, letra B, 33 dias, letra C, 60 dias, letra D, 72 dias. Questão também de próximo, quando isso acontece, a próxima vez. Então sempre vamos ficar atentos nessas palavrinhas. Então quando ele diz assim, ó, a próxima vez que isso vai ocorrer, então a questão de MMC, menor múltiplo comum de 6, 12 e 15. Para chegarmos na resposta, vamos calcular os múltiplos de 6, de 12 e de 15. E aí, achando o que é comum nos três ao mesmo tempo, nós encontramos a nossa resposta, certo? Então, vamos calcular os múltiplos comuns de 6, é 0, aí eu tenho 6, aí pula 12, é 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66. Os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72. E aí vamos prosseguindo, né? Os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75 e assim prossegue. Como eu vou parar? Porque eu já encontrei algo que é comum nos três. Vocês estão observando, ó, está em negrito, está destacado. É o 60. 60 aparece nos múltiplos de 6, nos múltiplos de 12 e nos múltiplos de 15. Então, o MMC de 6, 12 e 15 é 60. Como hoje eles viajarão junto, então a próxima vez que isso vai ocorrer novamente será daqui a 60 dias, pois o problema trata-se de MMC. Então, o gabarito para essa situação nada mais é do que a letra C. Eles vão viajar novamente, vai conseguir a viagem dos três daqui a 60 dias. Isto é, daqui a 2 meses. Então, nós encerramos nossa atividade toda resolvida. Aí tem uma mensagem muito importante também para a gente. Boa atividade e uma reflexão. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O grande físico e matemático Albert Einstein. Então é isso aí, galerinha. Respondida todas as questões e espero que vocês possam ter adquirido um pouco de conhecimento a respeito do MMC, do estudo do MMC e do MDC. Então fique com Deus, até a nossa próxima aulinha e bom estudo a todos.